Nesse fim de semana a gente viu o mercado cripto inteiro derreter e o Bitcoin está fechando a terceira semana seguida de queda, o que representa mais de 25% de queda no total. Será que a tendência de alta finalmente acabou? Será que estamos entrando no famoso inverno cripto? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a forma que eu utilizo para analisar o Bitcoin, para saber o que está acontecendo e para poder me preparar para o que pode acontecer daqui para frente. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e aqui no canal vocês sabem, eu sempre trago sistemas de trade para a gente aplicar no mercado cripto e nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise gráfica bem legal do Bitcoin. Então se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like aí embaixo e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, beleza? Muito obrigado. Eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, dia 5 de dezembro, e a menos que você viva num buraco, eu acho que você já sabe que ontem, no sábado, dia 4, o Bitcoin derreteu. Foi uma queda gigantesca que chegou a ser mais de 20% entre a abertura do candle diário e a mínima que esse candle fez. Mas ao longo do dia, houve uma recuperação no preço e o candle acabou fechando somente com 8% de queda, formando uma sombra bem grande para baixo, o que indica certa rejeição desses valores mais baixos para o Bitcoin. Mas a queda de ontem foi só a continuação do movimento de queda que o Bitcoin vem fazendo nas últimas 3 semanas. Já são 3 semanas seguidas de queda e se o gráfico semanal desse domingo aqui fechar mais ou menos no valor que ele está agora, na hora que eu estou gravando esse vídeo, o resumo total dessas 3 semanas vai ser uma queda de mais de 25%. Mas isso significa que a tendência de alta do Bitcoin finalmente acabou? Bom, então vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Aqui eu vou fazer a análise toda em cima do gráfico semanal do Bitcoin, para evitar ruídos e para a gente pegar realmente o movimento macro do que está acontecendo. Então nesse gráfico aqui a gente consegue ver uma forte tendência de alta. E para medir essa tendência, normalmente a gente pega aqui em março de 2020, na semana do Corona Crash, né? Aqui mais ou menos na semana do dia 9 de março. Então a gente pode considerar que a alta começou aqui, na mínima desse candle vermelho aqui, tá? Desse candle vermelho onde começou a alta. E ele fez aqui o topo histórico, na máxima desse candle, e depois renovou o topo histórico, né, um pouquinho acima, nesse outro candle aqui na semana do dia 8 de novembro. Então se a gente pegar essa primeira pernada de alta, que foi quando o Bitcoin fez o seu primeiro topo histórico, em abril desse ano, que foi mais ou menos em 64 mil dólares, né, que seria esse movimento aqui da mínima desse candle até aqui nesse topo histórico, né, esse movimento aqui, se a gente pegar todo esse movimento, a gente consegue ver qual foi a correção que ele fez daqui para baixo. Então eu vou pegar aqui a ferramenta da retração de Fibonacci para a gente ver de quanto foi essa correção. Se eu colocar a ferramenta aqui desde a mínima do início da tendência até a máxima do topo histórico, ó, ele já vai traçar para mim as linhas da correção aqui. E a gente consegue ver aqui na linha que ele veio até o 0,618 de Fibonacci, ó, ficou um pouquinho acima. As sombras dos candles principalmente chegaram bem próximo do 0,618, mas os fechamentos, ó, quase todos ficaram em cima do 0,5. Então a gente vê que é muito comum as correções do Bitcoin serem nesse valor de Fibonacci, né, 0,618, 0,5 de Fibonacci. São correções grandes, né, que o Bitcoin costuma fazer nas suas tendências de alta. E se a gente pegar essa correção de Fibonacci e estender até o topo histórico mais recente, né, que foi a máxima desse candle aqui, a gente vê que a correção atual, né, essas 3 semanas de baixa aqui, elas cruzaram o 382 de Fibonacci, né, olha, a sombra desse candle semanal chegou a cruzar aqui o 0,382 de Fibo para baixo, mas ele vai fechar muito provavelmente acima, né, do 0,382. Então é uma correção relativamente saudável para o que o Bitcoin vem fazendo. Né? Normalmente ele corrige até o 0,618, até o 0,5, 0,618 de Fibo. E aqui essa correção chegou só até o 0,382. E aqui a gente está pegando todo o movimento de alta. Né? Se a gente pegar só essa última pernada que o Bitcoin fez aqui, né, que foi desde a correção anterior até o topo histórico, né, pegar essa pernada de alta aqui, a gente vai ver a correção exatamente onde o Bitcoin costuma corrigir. Né? Ó, desde essa mínima aqui até a alta, olha só que interessante, né? O candle dessa semana, olha só, a mínima dele veio até abaixo do 0,618 de Fibo e o fechamento está quase aqui para cima do 0,5 de Fibo da correção. Então a gente vê que é uma correção normal, né? Por enquanto não tem nada de extraordinário nessa correção aqui. Foi um movimento forte, foi um movimento rápido, ele derreteu muito rápido. Mas se a gente for ver a análise técnica nua e crua, a gente vê que ele está numa correção normal do Bitcoin. Uma correção que o Bitcoin costuma fazer normalmente, né? Entre o 0,618 de Fibo e o 0,5. Então até aqui eu diria que não tem nada demais nessa queda recente do Bitcoin. Apesar de ser 3 candles fortes de queda, a correção parece ser algo saudável, algo natural do que o Bitcoin sempre faz nas suas tendências de alta. Inclusive, se a gente pegar esse movimento menor de alta aqui, né? Esse movimento aqui,
a gente vai ver que a correção dele vai até exatamente o 0,618. Olha só, se a gente pôr na máxima aqui, olha aqui. A sombra chega aqui perto do 0,618, os dois candles aqui fecham acima do 0,5, tá vendo? Então ele faz essa correção, é natural do Bitcoin fazer essas correções fortes. Então nesse movimento de alta aqui, ele passou um pouquinho do 0,618 e vai acabar fechando ali em volta do 0,5. A gente vai precisar ver os próximos candles para ver o que vai acontecer. Se ele vai continuar aqui, descendo para baixo e vai romper o 0,618 de vez, ou se ele vai ficar aqui lateralizando no 0,5 de Fibo até ele finalmente ter força para continuar subindo e renovar o topo histórico, né? Ou fazer um novo topo. Então nessa parte inicial da análise eu diria que é uma correção natural do Bitcoin, tá? Agora outra coisa importante que eu gosto de ver aqui são as médias. Então primeiro a média diária de 200 dias. Olha só, essa linha vermelha aqui, ela representa a média de 200 dias do gráfico diário, tá? Aqui a gente está vendo o gráfico semanal para a gente ter uma ideia mais macro da coisa, mas ela é a média calculada no gráfico diário. E olha só, o candle dessa semana, ele tentou romper a média de 200 dias para baixo, né? Ele passou para baixo aqui da média de 200 dias, mas ele recuou e vai acabar fechando acima da média de 200 dias, né? Reforçando que esse suporte da média de 200, ele é muito forte e ele funciona muito bem no Bitcoin. Então, a menos que a média continue aqui mais ou menos lateralizando e o preço faça isso aqui, né? Ele venha para baixo, tenta fazer um pullback para cima e volta, a menos que o preço faça isso na média de 200, eu diria também que isso é uma correção saudável, tá? Se o preço ficar aqui em cima batendo na média, ele vai formar um suporte bem forte nessa região e vai pegar força para subir. Isso é o que eu esperaria. Então as coisas que eu gosto de ver na análise técnica aqui são as seguintes. A primeira é identificar a tendência. Nesse caso aqui a gente já viu que é uma tendência macro de alta no gráfico semanal do Bitcoin. A segunda coisa é a correção da tendência. Ver se a correção que ele está fazendo no momento é compatível com as correções que ele normalmente faz nas tendências de alta. Então no caso do Bitcoin a gente já viu que é normal ele corrigir até o 0,618 de Fibo, 0,5 de Fibo. Ele sempre faz essas correções fortes. Depois eu gosto de ver a média móvel de 200 dias, que nesse caso aqui a gente já viu que ele está respeitando bem esse suporte. E a última coisa que eu gosto de ver é a média móvel de 8 semanas. Então eu vou colocar ela na tela aqui, eu vou tirar de 200 para a gente não confundir. E aqui, ó, a linha branca representa a média de 8 semanas. E esse eu diria que é o único ponto mais negativo dessa análise que eu fiz. Por quê? Porque os candles semanais estão fazendo um movimento forte abaixo da média de 8. A gente vê aqui que já semana passada foi um fechamento abaixo e agora ele fez um candle de força bem grande abaixo da média de 8. Mas eu esperaria um pullback na média para ter certeza do que vai acontecer. O que é um pullback? Vamos supor que essa média aqui ela vai continuar mais ou menos aqui nessa linha, né? Vamos supor que ela continua descendo aqui. Vou deixar ela branca para continuar igual. E o gráfico semanal ele precisaria fazer um pullback na média para confirmar para mim que ele está abaixo, iniciando uma tendência de baixa. Então, por exemplo, se os candles aqui fizerem um candle de alta aqui, por exemplo, né, um candle verde aqui, aí ele faz um candle de baixa maior aqui, um engolfo de baixa abaixo da média de 8. Né? Vamos supor que acontece isso. Aí eu esperaria que se confirme a reversão da tendência, ou seja, que o Bitcoin realmente vai começar a inverter a tendência e vai tender a continuar caindo aqui. Porque ele fez um pullback, ele testou a média de 8, não conseguiu romper e caiu. Né? Então aí sim eu sentiria que a tendência de alta finalmente acabou e a gente poderia estar entrando no inverno cripto. Mas eu acho que teria que ser uma confluência de todas as coisas. Então, por exemplo, ele vai retestar a média de 8 e não vai conseguir romper. Ao mesmo tempo, ele vai romper o 0,618 da correção de Fibo. E ao mesmo tempo, ele vai romper a média de 200 dias que estava aqui embaixo. Né? Se essas três coisas acontecer, eu acho que aí não tem salvação. Agora, se ele for acontecendo aos poucos, né, ele rompe um pouquinho a média de 200, mas não rompe a correção de 0,618, então pode ser que ele volte. Ou então se ele rompe a média de 8 semanas para cima e começa a fazer um pullback aqui em cima enquanto ele cai, mas ao mesmo tempo talvez ele não tenha perdido força, talvez ele não tenha perdido a correção de 0,618. Então eu vou ficar de olho nessas três coisas. Eu não vou tomar decisões precipitadas até o Bitcoin confirmar esse movimento para mim. Até que esse cenário seja um pouquinho mais claro do que é que vai acontecer daqui para frente. Se esse movimento realmente é um movimento de reversão de tendência, se é só uma correção, se ele vai voltar para cima da média de 8, se a média de 200 dias vai realmente segurar o preço. Então eu acho que esse conjunto de coisas é o ideal para a gente ficar de olho daqui para frente e ver o que é que vai acontecer. Por enquanto eu diria que é uma correção normal. Então, para recapitular, que sinais eu espero daqui para frente para saber se o Bitcoin vai continuar na tendência de alta ou se ele realmente vai reverter a tendência para uma tendência de baixa, para iniciar o inverno cripto, tão famoso inverno cripto.
Primeiro, eu espero que o preço se confirme acima da correção de 0,618 de Fibonacci. Se ele continuar acima, eu diria que é só uma correção e que ele vai continuar a tendência de alta em algum momento. O outro ponto importante que eu preciso de confirmação é com relação à média de 8. Se o Bitcoin fizer um pivô de baixa abaixo da média de 8, é um forte indício de que o inverno cripto pode estar começando. Agora, se o Bitcoin voltar a romper a média de 8 para cima e fazer um pivô de alta, reforça a tese de que isso é só uma correção normal da tendência de alta do Bitcoin. E o terceiro ponto é que o Bitcoin se mantenha acima da SMA de 200 dias, reforçando esse suporte que a gente já sabe que ele é forte e fazendo um pivô de alta ali para continuar a subir. Então essas três coisas são o que eu vou olhar daqui para frente para saber o que o Bitcoin vai fazer. Essa é a análise que eu faço do momento que a gente está vivendo com o Bitcoin agora. Não acho que dá para bater o martelo no que está acontecendo ou no que vai acontecer. Por enquanto eu diria que é só uma correção normal e que a tendência de alta ainda não acabou. Mas vamos precisar desses sinais que eu acabei de comentar para ter certeza do que é que vai acontecer daqui para frente. Tem um ponto importante também aqui, que é a análise macroeconômica geral do que o mundo está passando. Então a gente vai ter que ver amanhã na abertura do mercado dos Estados Unidos, principalmente, ver o que a bolsa lá vai fazer, se ela vai confirmar esse movimento de queda. Eu acho que se a bolsa abrir em queda, abrir em baixa muito forte, isso vai respingar no Bitcoin de alguma forma e a gente pode continuar vendo esses sinais baixistas que eu acabei de comentar. Então também é algo para ficar de olho no que vai acontecer daqui para frente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aí embaixo, comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia nos comentários. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.